seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. E hoje com duas convidadas especiais, pastora Eliane e pastora Sirlene, aqui da Cidade Refúgio de Ribeirão Preto. E vamos aproveitar a presença delas para lermos Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 5. Capítulo 1. Jesus Cristo, a perfeita revelação de Deus. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso, o Filho e os anjos. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Mas a respeito do filho, ele disse: o teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. A grande salvação. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois, aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Salvador. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal para que te preocupes com ele. Tu o colocastes por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior às dos anjos, para que pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem o guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas de seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos.
e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus e Moisés. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé, que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor e tudo o que existe. E Moisés foi um servo de trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. O descaso do povo de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando revoltaram contra ele, no dia em que eles puseram a prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova. Embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos, por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer os meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que os leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, anime uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida, porque não tiveram fé. Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele mesmo disse: eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso.
Ele disse isso embora o seu trabalho já estivesse terminado, desde o tempo em que havia criado o mundo. Pois a respeito do 7º dia está escrito o seguinte em alguma parte das Escrituras Sagradas. No 7º dia, Deus descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outro que vão recebê-los. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam temosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e chegamos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Capítulo 5. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Temos muito que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Ela e Paulo, sentando a cieba de novo. Só que aí é que está a questão. Essa carta que a gente está lendo aqui de Hebreus, a gente não tem uma certeza relacionada à autoria dela. Inclusive, a caráter de curiosidade. Não se sabe nem se é Paulo. Então. Inclusive, a caráter de curiosidade, ela foi tirada do canon por um pouco de tempo, por causa do fato da carta ser anônima e não se saber exatamente quem havia escrito. Então, existem especulações de que dizem que essa carta foi escrita por Paulo? Existe. Existe porque os assuntos que Paulo trata, por exemplo, acerca das questões judaizantes a Gálatas, essa expressão mesmo que a gente acabou de falar, vocês poderiam estar comendo uma comida com mais substância, mas estão... Já vimos ela no decorrer do... Aí é que entra a questão.
de se sugerir quais foram os supostos autores. Então se pensam em pessoas que andavam muito próximo de Paulo, que assimilaram a linguagem de Paulo. Por exemplo, acredita-se que pode ter sido Barnabé quem tenha escrito. E por que não se dá a autoria a Paulo? Porque a linguagem original que Paulo usa, o grego de Paulo, é diferente do grego de Hebreus. Então mostra-se em Hebreus um grego ainda mais polido. Então acredita-se que pode ter sido Barnabé, acredita que pode ter sido Lucas, que foi o mesmo autor de Lucas e de Atos, então acredita-se que pode ter sido Lucas. Acredita-se que pode ter sido Saulo. Lutero chegou a sugerir que a autoria desta carta pudesse ser de Silas, né? Eu fico com Paulo. Porque tá muito parecido com ele. É porque a gente fica querendo que seja de Paulo. Mas eu tenho uma coisa aqui agora que eu vou falar que você vai gostar muito. Acredita-se que quem escreveu a carta não assinou porque era Priscila, uma mulher. Já ouvi falar disso. Entendeu? Por quê? Porque assim, como a mulher não tinha voz, aí eles não colocaram o nome dela. não era aceita, inclusive o próprio Paulo lutava contra a autoridade da mulher, lembra? Que ele escreveu. Priscila é aquela que Paulo manda... Isso, saudações a Priscila e Áquila, seu esposo. Então eles andaram muito perto dele. Sim, então acredita-se que pode ter sido Priscila. E aí vem uma série de questões. Mas na época a mulher não então era... acho que eu vou trocar o Eu sabia que você ia trocar. Será possível? Então na época acredita-se, né, também que se luta contra essa possibilidade de autoria, porque acredita-se que inclusive a mulher não tinha nem acesso à escrita. A mulher era analfabeta, a mulher não sabia ler, não sabia escrever. Mas enfim, tudo é possível e ninguém sabe ao certo quem escreveu. Sei que no final a carta... O importante é a gente acreditar, porque é muito nítido essa questão relacionada à inspiração do Espírito Santo na escrita desta carta. Por que o nome é Carta aos Hebreus? Porque não é escrita a uma igreja específica, porque é escrita aos hebreus que se convertem ao Evangelho. Então era um grupo de hebreus convertidos que inclusive haviam deixado de estar se associando com os cristãos da região porque estavam temendo as perseguições. Então eles começaram a se reunir separadamente, porque eles estavam temendo as perseguições. Acredita-se que esse grupo de hebreus, né, seria um grupo específico da região da Palestina. E uma outra coisa muito importante, muito interessante que a gente precisa entender, é que exatamente por esse fato deles estarem se reunindo longe desse grupo local, e porque queriam fugir dessas perseguições, que eles não só estavam no Evangelho, mas estavam voltando às questões judaizantes. Entendeu? Até diz, né, que já era para vocês serem mestres. Exatamente. Né? Já era para vocês estar muito mais longe. Quer dizer, é como se eles tivessem retrocedido no aprendizado, no crescimento com Cristo, né, ali. E aí ele diz aquela frase que a gente gosta muito de usar, né? Tipo, de vez em quando a gente fala, né? Não era para estar dando leite para vocês, né? No caso, não tem como dar comida sólida para vocês. Ele deixa muito claro, ela, né? Ou ele. Agora a gente vai falar que é ela. Deixa muito claro. As dúvidas. Então, assim, por final, né, no sentido da gente trazer uma ênfase mais espiritual, além dessas questões históricas sobre a carta de Hebreus, é falar que o principal alvo dessa carta é apresentar a Jesus como nosso sumo sacerdote. Coisa linda. É apresentar o sacrifício de Cristo como um sacrifício total e perfeito. Ou seja, nós não precisamos de nenhum outro sacrifício. É por isso que a gente vai ver aí na carta aos Hebreus ele falando do sangue de bode, do sangue de touros, ou seja, não se precisa de mais nada disso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Então, é uma carta muito bonita. Eu, particularmente, depois de todas as cartas de Paulo, né, eu acho que a carta aos Hebreus é uma das mais belas do Novo Testamento. E me chama muito a atenção por causa dessas questões pontuais. Amém? Amém. E é interessante, né, vocês como pastoras também de uma igreja local, a gente lendo essas cartas, a gente enxerga. E a gente tem sempre falado sobre isso, eu e a Rosânia, o quanto essas cartas são atuais. Porque continuam tratando de questões que são atuais, como por exemplo,
Quantos de nós já não nos sentimos assim como pastores, né? Que diz assim, depois de tanto tempo vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Então, quantas vezes a gente vê pessoas, pastoreia ovelhas, que já poderiam estar frutificando, já poderiam estar exercendo ministério, mas a gente tem que estar sempre voltando aos ensinamentos primários. Não é verdade? Voltando ao básico. Exato. Né? Já podia estar indo, gerando novas vidas, aí começa Exato, tudo tem que começar de novo. tudo de Não novo. pode dar comida muito sólida porque desvia. E é por isso que ele fala, né? Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. É muito sério isso aí, né? E aí, a obra, qual Jesus diz, né? Que grande é a seara e que poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros que estão ainda muitas vezes têm essa Tomando dificuldade de ter esse crescimento, continuam tomando leite sem comer comida sólida, para vir a trazer aí a produtividade do reino, né? A frutificação do reino. Terminando, a gente sabe então que realmente Hebreus é muito atualizado, como toda a Bíblia, do começo ao fim. Não é verdade, gente? Desde o Novo, Sempre. do Velho Testamento até o Novo, É viva, que é né? maravilhoso. É viva. A palavra Então é é viva. isso, é. É isso, é viva. Que se fosse morta, ela estaria parada no tempo, mas é viva. Sempre Tá sempre se trazendo renovando. É verdade. Eu costumo dizer que você lê uns livros aí de autores renomados, mas é sempre a mesma coisa. É. Sempre a mesma coisa. Exato. A Bíblia não. Ela sempre traz algo novo e atual para as Inspirada, nossas né? Pelo vidas. Espírito Santo Sim. de Em Deus. todos os momentos. Seja ele de perseguição, seja ele de alegria, o tempo todo ela é viva e eficaz naquilo que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo. É verdade. Glória a Deus. Fica com a gente, amanhã a gente completa aí a carta aos Hebreus, ou melhor, ainda tem Hebreus, 4 né? dias, né? Porque Hebreus é uma carta Um pouquinho grande, maior. um pouquinho De maior. ontem foi tão curtinho. É né? verdade. Então até amanhã, de Hebreus 6 a 9. Obrigada.